Então, hoje aqui no Indy News Saúde, estamos recebendo a secretária de Saúde de Indaiatuba. O nome dela é Graziela Drigo Bossolan. Boa tarde, Graziela. Boa tarde a todos. Tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Tá. Obrigada pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui, o Covid, mas nós vamos falar nos tratos domésticos com o Covid. Graziela, quais são os cuidados, os protocolos manuais, assim, que a pessoa tem que ter quando ela pega a Covid e ela fica em casa? Isso, olha, então, testando positivo para Covid, imagine que a própria pessoa está com Covid. A primeira coisa que ela deve fazer é se colocar em isolamento. Então, eu tenho uma suspeita ou uma confirmação, isso já é indicação direta para a pessoa se isolar dos membros da família e da sociedade, né? Porque o grau de transmissibilidade desse vírus é muito grande. Então, o que é o isolamento? É o isolamento domiciliar. E como é que eu faço para ficar longe daquelas pessoas da minha casa? Primeiro que assim, sempre que possível, que a pessoa fique num cômodo isolado, num cômodo da casa, sozinha, né? Sempre que possível. A gente entende que nem sempre isso é possível, né? De qualquer maneira, mesmo que ela tenha que compartilhar a residência, o cômodo com alguém, que ela fique de máscara e que as outras pessoas da casa também usem máscara durante esse período. Eu sei que isso não é fácil, até porque nós da saúde, nós usamos muitas vezes durante esse período aí de pandemia, nós usamos máscara para proteger os nossos familiares. A gente entende que não é fácil usar máscara em casa, mas essa é uma medida efetiva, né? Não compartilhar objetos pessoais, desde toalhas até talheres, enfim. E que os outros membros da família tenham o mínimo de contato possível com essa pessoa que está contaminada. Entendi. Né? Lembrando que o principal meio de transmissão é a fala, são as gotículas que você transmite um para o outro, que ficam no ar e você acaba transmitindo. Então, o menor contato possível, e isso é se isolar, né? É ficar longe das pessoas e longe, inclusive, daqueles que estão na mesma residência, e não compartilhar objeto de jeito nenhum. E por quanto tempo essa medida tem que ser levada a sério? Olha, essa medida, na média, são 14 dias. Né? Isso pode ser prorrogado se a pessoa... 14 dias do início do sintoma. Então, a partir do momento que você sente, tem algum sintoma, sente um mal-estar, garganta, tosse, às vezes dor de cabeça, né? Às vezes um sintoma só ou mais de um, 14 dias da data do início do sintoma. Agora, existe o tempo para aquela pessoa que fez o exame, né, e testou positivo, mas só testou 2 ou 3 dias depois. Então, lembra mais ou menos a data, são 14 dias. Se no 14º dia a pessoa ainda apresentar algum tipo de sintoma, a recomendação é para que se espere mais 72 horas, né? Ninguém é igual a ninguém, então 14 dias é a média, é o padrão. O Ministério da Saúde já sugere 10 dias, né? E 14 para quem é contactante domiciliar, mas a gente diz na média são 14 dias. 14º dia, estou com tosse ainda, prorroga mais 72 horas. 14º dia, ainda estou com dor de garganta, ainda tem sintoma, prorroga 72 horas a mais. Tá, uma coisa, os demais membros da família têm que fazer o exame, e que exame seria indicado nesse caso? É assim, os demais membros da família, a situação ideal, que nem sempre existe, é que os demais membros da família também façam aqueles que são intradomiciliares, né? Então, meu esposo testou positivo, o correto seria que eu fizesse 14 dias de isolamento também.
Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente pode ter contato com muitas pessoas que não são positivas, né? De muitas pessoas que são positivas e não sabem que são positivas. São os assintomáticos que a gente conhece. E como é que a gente faz isso? A gente se protege com o uso correto das máscaras, o protocolo todo de distanciamento, né? Porque a gente pode ter contato com muita gente na rua que tem o vírus, não tem sintoma e, portanto, não sabe que está positivo, certo? Certo. Então, nesses casos, para o contactante intradomiciliar, a gente costuma chamar a atenção que a situação ideal seriam 14 dias, ele vai até o empregador, ele avisa que tem alguém positivo na casa dele, e a segurança do trabalho da empresa, o médico da empresa vai afastar essa pessoa por 14 dias, né? Mas sempre lembrando que, mesmo que você não saiba se aquela pessoa é positiva ou não, na suspeita, é a máscara que vai proteger você. Tá bom? Tá. Eu estou dizendo isso porque as pessoas às vezes, olha, ele testou positivo, mas eu descobri isso no 10º dia. Ok, mas você ficou você se distanciou dele, ficou de máscara, né? Não, mas assim, eu pergunto porque existem vários exames, né? Tem a sorologia, não sei o quê, tem o cotonete, tem isso, tem aquilo. Assim. Então, qual é a melhor data para fazer? Qual é a melhor máscara mais eficaz para usar em casa? Isso, olha. Então, assim, a questão das máscaras, a gente tem as máscaras de uso profissional, né? Que são essas que a gente usa, dependendo do grau de exposição ao vírus, é o tipo da máscara que você vai usar. Então, imagine que a pessoa em casa está com uma máscara pode até ser uma máscara de tecido, mas que seja um tecido que não passe o ar, né? É aquela coisa, você pegar uma vela e assoprar, ver se o ar passa. Tomar cuidado para não usar máscara com furinho, com tecido muito fino, esse tipo de coisa, né? Isso para a pessoa que não está trabalhando, ela está em casa, né? No ambiente domiciliar. Mas sempre usar máscara. Agora, o teste, existem vários testes. Existe o teste para ver fragmentos do vírus, que é o que hoje que tem feito, a maior parte das pessoas tem feito, que é o antígeno, né? Então é para ver fragmentos do vírus, você vai ver a doença ativa, você vai ver se você tem o vírus, certo? Entendi. Então, que é aquele do cotonete no nariz, que é o antígeno. Existe o RT-PCR, que é o mais preciso deles, né? O antígeno você já faz, no primeiro dia você já consegue detectar, você já tem uma confiabilidade grande. Existe o RT-PCR, que é o teste que tem a acurácia maior. Então, é o melhor teste, né, o RT. Então, ele tem aquele que você, só para diferenciar, você coloca o cotonete no nariz e na garganta, né, e ele vai para o laboratório, aquela secreção, e vai fazer o teste ali. Normalmente, quando você tem alguma dúvida em algum outro teste, é esse teste que você vai usar para confirmar ou não a doença, né? Lembrando que normalmente você pode até ter um falso negativo, mas você não tem um falso positivo de um PCR, por exemplo. Você pode não ter colhido corretamente esse exame ser negativo. Mas positivo, a hora que você pega um exame positivo de RT-PCR, ele é positivo. Ele é sempre positivo. Né? Agora, existem outros exames. Existem, por exemplo, a sorologia, IgM, IgG. O IgG é para você ver se você já desenvolveu anticorpos, né? Você teve contato com a doença lá atrás e já desenvolveu anticorpos. São vários exames. Mas que é esse que você recebeu a vacina e se você já está imunizado, né? Olha, essa é uma outra questão, assim. Hoje não existe um exame que comprova para confirmação de anticorpos, porque essa questão da reação de anticorpos no organismo ela é muito complexa. Então, mas existe um exame que o pessoal
que tem sido usado, que é o anticorpos neutralizantes, mas não é esse IgG comum que a gente está acostumado a ver. O nome dele é anticorpos neutralizantes, mas a gente não indica isso. Porque a vacina, na verdade, a partir do momento que você recebeu a vacina, a produção de anticorpos, de alguma maneira, ela vai acontecer. Nem sempre ela é detectável através de um exame, mas você tem a proteção. Tá, a pessoa pegou o Covid, ela está em casa, quando é recomendado que ela vá para o hospital? Quando é recomendado? Bom, depende do grau de sintoma que ela tem, né? Então, se ela tem um mal-estar físico, ela tem, não vou nem chegar ao extremo, dificuldade para respirar, muito antes disso, se ela tem um mal-estar, se ela está com uma tosse, ela sente um mal-estar gripal, ela precisa de ajuda de um medicamento, ela tem que procurar o médico. Ela não está conseguindo passar pela doença sem nenhuma ajuda. Né? Então, tem mal-estar, precisa de ajuda, precisa de um medicamento para tosse. Ela tem que procurar um médico. Porque eu pensei, a pessoa pega Covid, ela fica em casa, mas ela já recebe os primeiros medicamentos, não é assim? A recomendação é para que a pessoa, aqui no município, né? Nem toda cidade tem isso, mas aqui a gente tem uma ferramenta que é a telemedicina. Né? Então, a telemedicina propicia para o munícipe que ele acesse, que ele tenha contato com o médico sem sair de casa. Né? A partir daí, o médico vai fazer a recomendação da medicação que a pessoa tem que usar. Né? E, se for necessário, o próprio médico da telemedicina manda a pessoa lá para o pronto-socorro, para a UPA, enfim, para o que for necessário ser feito, ela já vai com recomendação. Esse sistema da telemedicina, a pessoa tem acesso através do site da prefeitura e com um celular na mão, não precisa nem ser computador. Então, a gente fez tudo isso para facilitar, né, para as pessoas. Muito bom, muito bom. E as receitas, se a pessoa precisar de um medicamento, a receita ela recebe por mensagem também. No SMS. Por SMS. Inclusive o atestado médico, o relatório médico, se for necessário, tudo que for preciso enviar para ela, ela consegue de forma digital, né? Sem que ela precise ir a nenhum lugar. Só vai comprar o medicamento ou retirar nas farmácias da prefeitura. Ok. Graziela, quero saber, quando é seguro voltar à vida normal? Depois do Covid, né? Depois que a pessoa positivou? Exatamente. Depois que ficou uns 14 dias. Olha, quando é seguro? Veja, 14 dias depois, para a grande maioria das pessoas, se a pessoa não tem sintoma, ela está transmitindo ou transmitindo muito pouco. Então, em 14 dias, teoricamente, ela voltaria. Com a exceção de que, se ela tiver ainda algum sintoma, ela prorroga por 72 horas. Agora, seguro realmente, para quem teve Covid ou para quem não teve, é o uso de máscara. O que está acontecendo é que a pessoa pegou Covid, olha, saí vivo, 14 dias eu estou aqui, não precisei de hospitalização, estou bem. A pessoa fica sem máscara no meio das outras pessoas, né? E aí dizendo assim, não, mas eu já tive Covid, pode vir aqui comigo porque eu já tive Covid. Isso não é assim. A gente contamina os outros, se contamina de novo, né? Tomou vacina ou teve Covid, é só mais um cuidado que a gente vai ter. Né? Você tomou vacina, mas você continua usando máscara. Saiu dos 14 dias, você continua usando máscara, sempre, porque nós estamos numa fase, o país está numa fase de alta transmissão do vírus. Então, a vacina ela vai ser eficiente, né? Os cuidados todos eles serão eficientes à medida que a gente usar a vacina, o distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscara. Uma coisa só isolada da outra não vai surtir efeito. E não tem prazo para isso? Findar. Quanto mais a gente aglomerar antes da hora, quanto mais a gente
não usar máscara antes, né? Ficar sem máscara precocemente, que é o que está acontecendo. A gente está tirando a máscara antes da hora. Mas a gente empurra a pandemia para frente, entende? Porque a gente pode ter uma replicação desse vírus de forma que, isso eu não digo aqui, estado de São Paulo, é Brasil, né? O que vai acontecer é que a gente pode criar uma nova variante desse vírus, que as São as vacinas, mutações, né? que são as mutações, porque as vacinas podem até não ter cobertura. Uma coisa que as pessoas precisam entender é que nós não vamos controlar essa situação individualmente. Coletivamente. Nós temos que controlar coletivamente através da imunidade coletiva de 70% a 75% da população. Para o vírus não circular, né? E ele ter mais dificuldade para circular, cada vez mais dificuldade para circular até que ele desapareça. Não existe outra maneira conhecida até aqui. Então, são essas combinações aí, né? Então, vacina, mais máscara, mais lavagem de mãos, né? Longe de aglomeração, para que a gente possa conter mais rápido a replicação desse vírus. Então, um cuidado sozinho, como aquelas pessoas, por exemplo, que vão até o drive de vacinação e querem escolher a vacina. A marca da vacina, o laboratório da vacina, não é uma garantia de que ela não vai contrair a doença de maneira nenhuma, ou que a pessoa estará mais protegida do que a outra que tomou de um outro laboratório. Isso não é verdade. Nós só vamos, de fato, estar protegidos e proteger quem a gente ama a partir do momento que a gente tem um grande contingente de pessoas vacinadas, né? E aí o vírus circula menos, tem mais dificuldade para circular até que ele desapareça. Então, não é a marca da vacina, o laboratório da vacina que vai garantir para a gente imunidade. Okay. Secretária, então a estimativa da gente voltar à vida normal é o nosso comportamento, né? Nós vamos determinar isso. O poder público, ele sozinho, ele não tem a capacidade de controlar a pandemia, né? O coronavírus, a Covid-19, é uma pandemia, é um vírus que depende do comportamento das pessoas. Então, dependendo de como as pessoas se comportam, os níveis de hospitalização, de infecção, de reinfecção, eles vão mudando, né? Então, a gente não consegue controlar isso, o poder público não consegue, e individualmente nós também não vamos conseguir. Eu li esses dias que 3,5 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina não tomaram mais a segunda dose. Mais uma vez, o comportamento do brasileiro deixa a desejar, né? E já existem pesquisas demonstrando que uma dose da vacina não impede a hospitalização da pessoa. E uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, que eu sempre digo, e é muito importante as pessoas entenderem, essa liberação, essa flexibilização que a gente tem da sociedade, com horário mais aumentado para o comércio, 60% de ocupação dos locais, isso não pode estar vinculado à capacidade das UTIs. Né? A gente não pode, à medida que a gente tem leito de hospital, a gente vai abrindo. Isso não pode acontecer porque a gente faz com que a doença nunca pare. Eu estou dizendo isso porque as pessoas não podem imaginar o que é. Só nós mesmos que estamos ali no meio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os fisioterapeutas, é que podem dizer o quão é difícil cuidar de um paciente com Covid, o quanto é grave a doença, né? E é uma doença que deixa sequelas horríveis, né? Dependendo da gravidade, tem pessoas que tem que reaprender a andar, reaprender a respirar. Sem dúvida. Nossa, sério. Indaiatuba criou o ambulatório pós-Covid justamente com essa... E agora, ainda uma outra extensão que é
o educador físico, né, para a pessoa que fica muito tempo hospitalizada. O que eu quero dizer aqui é que a doença é grave, então não queiram dizer, olha, tem leito de UTI disponível, né? Eu posso ir porque a gente tem hospital suficiente. Primeiro que isso nunca vai ser verdade, porque se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não tem hospital que seja suficiente, né, em lugar nenhum do mundo. E segundo, porque a gente que vê uma pessoa hospitalizada, a gente diz, olha, a gente não quer chegar nesse extremo, de jeito nenhum. Então a gente tem que brecar essa doença antes. Onde? Na contaminação. A gente também não pode esquecer que esse comportamento social, ele também adia, ele faz com que a sociedade tenha consequências seríssimas. Por exemplo, a gente adia a volta às aulas, muitas pessoas perdem o emprego. Então a gente tem consequências que para a vão muito economia além. são horríveis, né? Exatamente. Então a gente precisa, é um momento difícil, a gente precisa conciliar a vida, né, o ritmo de vida das pessoas com a saúde. Mas a gente precisa ter muita cautela, informação certa, né? Que ninguém saia na rua sem máscara porque teve Covid ou porque foi vacinado. Então a gente precisa ter a informação correta para que as pessoas possam se proteger realmente, efetivamente, né? Então tá bom. Graziela, muito obrigada pela sua presença aqui. O Indy News agradece, tá joia? E a gente tem que se cumprimentar assim, né? E a gente está à disposição sempre, viu? Tá obrigada a vocês aqui do Indy News, obrigada pela ajuda aí em levar a informação correta para as pessoas, viu? Tá bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Tchau.